Segundou com mais um podcast Ideias de Segunda. Estamos de volta, nosso primeiro episódio de 2024 e, por um acaso, aí, nosso episódio total aí de número 24. Segundou, feliz ano novo, JP. E aí, Felipe, feliz ano novo, voltando aí aos trabalhos no podcast, primeiro de 2024, episódio 24, primeiro de 2024, e voltando aí com uma temática interessante. Quem está vendo pelo YouTube, a gente já tem uma noção aí que a gente está vestido de seleção brasileira, com uma temática interessante aí sobre a nossa seleção. Exatamente. Lembrando, então, contando um pouquinho aqui, retomando sobre o nosso podcast, Ideias de Segunda, toda segunda-feira, uma série de ideias de segunda categoria sobre diferentes temas. E nessa terceira temporada, que é a que a gente se encontra, a gente está pegando problemas também de segunda categoria para dar ideias e propostas de segunda para resolvê-los. E o problema da vez é de como a gente resgata a paixão pela seleção brasileira. E para conversar um pouquinho junto com a gente tem um grandíssimo convidado, o Lucas Dalenogari, narrador da Inferno Meu Destino e criador de conteúdo aqui do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo e obrigado aí pela participação, Lucas. Salve, Felipe, salve, JP, eu que agradeço aí pelo convite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja nos escutando, nos assistindo, depois que o episódio já estiver no ar. E, cara, é uma temática, é um assunto que eu gosto demais, né? Eu gosto muito, muito, não vou antecipar para deixar vocês trazerem o título, mas cara, seleção brasileira, né? Não tem como. Na verdade, a gente já tá até vestido, não tem como não antecipar, né? Mas a pauta em si, o específico, eu gosto muito desse assunto porque eu acho que a gente reverbera muito os problemas e a gente dificilmente tenta trazer soluções. Então, eu gostei muito dessa ideia da gente tentar buscar soluções para esse problema que muita gente releva, acha que não é tão importante porque é só futebol, mas nunca é só futebol, ainda mais falando de Brasil e seleção brasileira, né, que tem um poder gigante de transformação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Certamente. E lembrando aí também, estamos tanto no Spotify e demais plataformas de áudio, você que gosta de escutar então pelo áudio, e se quiser ver aí o nosso rostinho, a gente também está no YouTube, nos acompanhar ali pelo Twitter, e agora teremos uma grande novidade que são os cortes no TikTok, trazendo as ideias, se você quiser ver diretamente, o arroba é sempre o mesmo, Ideias de Segunda. JP, vamos começar então a contextualizar ali. O Lucas já trouxe bastante sobre essa dimensão do que é um poder da seleção junto a todo o país e no próprio mundo. É uma marca super relevante. A gente ainda é o hegemon assim, do futebol, digamos, o único pentacampeão, mas já tem uma galerinha ali na cola, que é a Itália e a Alemanha. Acredito que a Itália não está preocupando faz um tempo aí, mas a Alemanha sim, e a gente tem esse trauma, então imagina o quão a gente quer resolver isso para poder ganhar o Hexa logo antes que a Alemanha ou alguém aí chegue no Penta. E imagina uma Alemanha virar Penta também, justo ela que fez o 7-1, tudo, a dimensão que isso pode trazer aqui para o nosso futebol, tudo. Então, a gente precisa solucionar aí para ser Hexa de uma vez. Acho que, bom, o contexto é que a seleção ela está numa certa crise, talvez até meio de identidade, assim, a gente é a melhor seleção historicamente e a gente tem que estar sempre exigente e a gente talvez não esteja ganhando tanto quanto é a expectativa da seleção. Então a gente até olha assim, puta, a seleção não tá ruim, pô, vai para uma semifinal, vai para umas quartas, mas a exigência da seleção brasileira, ela é enorme. Então a gente às vezes fica, putz, a seleção tá em crise. Se for ver assim em dados, a gente ganhou, vai não tanto tempo em 2002, a última Copa do Mundo, a gente vai estar sempre nas eliminatórias ali, quartas, no mínimo oitavas, a gente está sempre. Então, essa grande, assim, estar na expectativa e continuar em alta performance, que é o desafio da seleção brasileira. Tchê, eu trazendo nessa ideia do contexto,
Eu acho que a gente, para entender o que se passa hoje na seleção brasileira, a gente vai ter que voltar a algumas Copas, né? Porque a forma como a gente determina o tempo e tal, quando se fala de seleção brasileira, é esse ciclo de Copa do Mundo. E não é a primeira vez que a gente tem uma crise na seleção brasileira, porque em 1950, a primeira Copa no Brasil e a primeira grande crise da seleção brasileira, né? Que é o Maracanazo. A gente perde um Maracanã com 200 mil pessoas e aquilo causa uma chaga nacional, assim, uma dor no país inteiro. Tanto que existem vários curativos, né, que tentaram ser colados, vários band-aids pós 1950, que é, por exemplo, a tal do Mundial de 51 do Palmeiras. É um campeonato amistoso organizado por clubes puramente por causa desse sentimento ruim com a seleção brasileira, que se tenta fazer esse mundialito de clubes e tal, que não deve ser considerado um campeonato mundial, era um campeonato amistoso para tentar curar uma ferida aberta, né? E isso, na crônica esportiva no Brasil, ela destrói a seleção brasileira, destrói o goleiro Barbosa, né, que é o goleiro que toma os gols do Didia lá, que jogava muita bola, toma os gols do Uruguai e tal, e fica marcado como o vilão, e a gente tem muito disso na história da seleção brasileira. O Barbosa acaba sendo um vilão e ele era um goleiro negro em 1950. Isso ocasionou uma ferida tamanha que durante muitos anos a gente não viu goleiros negros na seleção brasileira. Acho que a gente foi com o Dida. O Dida foi o cara responsável por, tipo assim, tirar esse estigma, esse preconceito, assim, né? Porque a gente demorou muito tempo para ter um goleiro negro afirmado na seleção brasileira, né? Por causa dessa Copa de 1950. Isso aí que, dentro da crônica esportiva, a gente viu os caras falando na época de o futebol brasileiro ter acabado, de tipo assim, essa coisa de que a seleção não ia ganhar e tal. E aí em 58 surge um tal de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, faz a seleção, ajuda a seleção brasileira a ser campeão do mundo. A gente ganha de novo em 62. Em 66 é uma participação feia da seleção, a gente acaba sendo eliminado por Portugal e tal. E aí 70 o esquadrão, né? A gente é tricampeão mundial com talvez o maior time da história do futebol. Aquela coisa de tu ter tantos craques dentro de um time a ponto de um treinador ter dificuldade de saber o que. Um treinador normalmente teria dificuldade de saber o que fazer com aquele time, né? A gente teve um treinador que decidiu botar todos os craques para jogar, conseguiu armar um time incrível e a gente foi campeão do mundo. Depois acaba acontecendo de novo 74. Não era nem não tinha, a gente não tinha chance de chegar. A gente tinha uma Holanda ali, por exemplo, a Alemanha, duas seleções muito diferenciadas. 78 é a Copa da Argentina, 82 volta a seleção brasileira com grande esperança, com grande time, Falcão, Sócrates, Careca, vários craques assim, e a gente perde, né, de um jeito doloroso. E aí vem novamente crise da seleção brasileira, né? Porque depois de 82 ali já vem um período muito grande sem nem ter muita esperança na seleção, até 94, que aí, pô, 94 é Romário, Bebeto, aquele time incrível, campeão do mundo, e volta esse sentimento de esperança, essa coisa toda assim com a seleção brasileira, e tudo isso, esses momentos de altos e baixos da seleção brasileira estão intrinsecamente ligados a também o período político em que a gente vivia. Tipo, a Copa de 70, ela não é só talvez a mais lembrada de todas, assim, por causa do time incrível que a gente tinha, por causa do que o Pelé fez na Copa, mas também por causa de toda a propaganda que a ditadura utilizou para conseguir fazer com que a Copa de 70 fosse um símbolo de um Brasil próspero, tá ligado? De uma ideia, assim, de nação perfeita conquistando a Copa do Mundo, né? 94, por exemplo, pô, é um novo começo também, sabe? É o período da afirmação da redemocratização, é o período do Plano Real,
Então é tudo novo no Brasil, a gente volta a ser campeão do mundo. 98 a gente já tinha aquela base de seleção, a gente tem em 98 também uma coisa que é muito importante, que é a chegada da Nike na seleção brasileira no ano anterior e a forma como isso reverbera no mundo da publicidade, as propagandas com os jogadores. 2002, então, 2002 a gente tem vários elementos, tanto na política nacional brasileira, como a primeira eleição do Lula e a conquista da Copa do Mundo, com toda aquela história do Ronaldo, com uma mobilização gigante da torcida para acordar de madrugada, assistir os jogos. 2006 a gente tem aquele elenco de craques e aí um exagero de algumas coisas que eu acho que faltam hoje em dia. A gente vai chegar nesse ponto aí das soluções, e acho que tem coisas ali de 2006 que a gente exagerou, e acho que por isso começou a ser podado demais, até o ponto de virar escasso, como a proximidade com a torcida, como os jogadores vistos mais como caras mais atingíveis, mais próximos, assim, tipo... Todo dia se falava nos jogadores da seleção brasileira, nos telejornais, sabe? A gente estava mais próximos desses jogadores da Europa, assim. O Adriano estava comendo a bola, o Ronaldinho era o melhor do mundo, o Ronaldo já com sobrepeso, mas ainda jogando demais, sabe? O Roberto Carlos ainda era um cara incontestável, a nossa dupla de zaga era incrível, o Zé Roberto era um puta volante, o Dida era o melhor goleiro do mundo. Então a gente falava muito disso. Acho que a gente vai chegar na fase de falar dos nossos problemas da seleção, mas hoje, por exemplo, tem Emerson Royal, é um baita jogador, não tira 15 fotos no Barra Shopping Sul, entendeu? Tipo, a gente tem um distanciamento muito grande hoje de vários jogadores que compõem a seleção brasileira. E aí mas ainda assim a gente continua acreditando na seleção. 2010, com um técnico que nunca tinha treinado nenhum time, né? A gente perde numa cagada do Felipe Melo, que é expulso depois de dar um passe incrível para o Robinho fazer o gol que ia fazendo a gente se classificar em cima de uma seleção da Holanda com o Robin Snyder, que era incrível. E eu acho que essa camisa que eu estou usando aqui é da seleção brasileira de 2013. O último grande momento para mim da seleção, que é a véspera da Copa do Mundo. Na Copa das Confederações a gente esmaga a atual campeã mundial, que era a Espanha. A Espanha com aquele futebol tipo assim, envolvente, do tic-tac, aquela coisa. O Brasil esmaga a Espanha na Copa das Confederações e a gente vai muito confiante para jogar uma Copa do Mundo em casa, né? Um movimento gigantesco. Eu nunca vou esquecer a Copa do Mundo no Brasil. Aqui, ali foi o ápice, e ali também é o ponto onde a gente começa a grande crise do século XXI na seleção brasileira, que é o 7-1. E, tipo assim, se a gente for pensar o que afastou, por que hoje a gurizadinha tá gostando mais de ver a Bélgica, tá gostando mais de torcer para a Argentina, né? Tá querendo ver na próxima Copa a seleção da Inglaterra com Bellingham, muito mais do que a seleção brasileira, porque 2014 é traumático, sabe? Talvez para eu no momento, assim, quando eu vi aquele jogo, eu confesso que minha primeira reação foi ficar incrédulo e dar risada, pensando, não acredito que isso está acontecendo. Mas as crianças choravam, sabe? Para as crianças ficou muito marcado. 7-1 é muito absurdo. 7-1 é muito, muito, muito absurdo, assim, e a gente eliminado com uma seleção que perdeu o Neymar, perdeu tudo, e depois de lá, a gente foi se contentando com boas classificações eliminatórias, que é uma obrigação, uma conquista de uma Copa América contra o Peru, sabe? E a gente não conseguiu chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Hoje a gente vai chegar no momento de falar dos grandes problemas, mas acho que o contexto todo, assim, a gente precisa entender que não é uma novidade, não é inédito. A seleção brasileira já passou por períodos assim. Todas as seleções passam por períodos assim, porque a gente tem vários problemas que envolvem essa crise, mas o principal sempre vai ser geracional. Precisa ter uma geração de bons jogadores e ela não surge do nada. Então, já antecipando uma das minhas ideias, a gente precisa olhar mais para a formação do atleta brasileiro, que ela é muito específica, né? O atleta brasileiro, ele tem, desde a raiz do nosso futebol,
especificidades que são puramente nossas e do jeito que o nosso país foi construído, do jeito que é a identidade do nosso país, e a gente está perdendo um pouco disso. Então, cara, são muitos elementos que envolvem essa crise da seleção brasileira, mas o principal deles, acredito que seja esse. A gente precisa também ter a sorte de encaixar com uma grande geração. Digo sorte, assim, até entre aspas, porque não foi por sorte que a Holanda, por exemplo, chegou na final em 2010, e muito menos foi por sorte que a Espanha, que tinha um puta projeto esportivo de décadas, foi campeã em 2010, né? Então é um projeto desde a base, desde pensar o futebol como um todo dentro da sociedade daquele país. Mas é um contexto complexo, só que não é inédito. Acho que o ponto do Maracanaço, ele é muito uma analogia com o Maracanaço e o 7-1, eles são talvez muito parecidos assim, e a gente talvez tenha dado talvez não a sorte, a competência de ter uma geração ali logo depois do Maracanaço incrível, que até de certa maneira, para a gente estar mais distante, acaba nem lembrando tanto do Maracanaço, do peso que foi na época, porque depois teve o Tri, não tão logo depois teve o Tri, então acabou apagando de certa maneira esse trauma. Agora a gente está buscando essa volta por cima do 7-1 que ainda não veio. Acho que com certeza ainda dói muito e é o que a gente está buscando voltar assim a ser a seleção boa que a gente se orgulha, porque o 7-1 deu uma rasteira. Tentar estancar o quanto antes, que é o que talvez tenha acontecido ali no Maracanaço, e trazer, é muito importante esse contexto histórico aí que o Lucas trouxe, ele vai se encaixar muito na maioria das minhas ideias de segundo ali depois, justamente desse histórico, você saber a questão da história, e voltando ao lance sobre o que o João comentou, de manter, como a gente tem uma exigência muito alta, então o próprio Lucas comentou ali, ganhou uma Copa América, ganhou umas coisas que talvez não sejam marcantes o suficiente para a gente... É a Copa do Mundo. O que interessa é a Copa do Mundo. Não vai ser uma eliminatória, não vai ser uma Copa América, uma Copa das Confederações, qualquer Copa que invente. Não vai ser isso que vai trazer o brasileiro ou que vai marcar a vida, gerações. Nós vimos a Copa América. Não, porque a nossa exigência está lá em cima. Vai ser a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo que a gente que marcaria de fato, né? Tanto que a gente vê um reflexo disso só uma experiência que foi do Diniz ali enquanto estava esperando o Ancelotti, vem ou não vem, que isso também é outro fator, mas acho que todo mundo já sabe, a gente nem precisa talvez ficar falando o óbvio do que está acontecendo agora, né? Mas só uma experiência dele ali de já perder alguns jogos, trazer um histórico, o Brasil nunca tinha perdido tantos jogos seguidos, coisas assim, uma pequena, sei lá, 3, 4 jogos, 6 meses, aquilo já espanta, porque isso nunca aconteceu e de repente é algo muito normal para uma outra seleção, algo do tipo, que é uma disparidade com o que a gente espera e essa exigência. E me vem nisso que a gente está falando, também ligado ao esporte, o voleibol masculino, do Bernardinho, quem já teve a oportunidade provavelmente de ver os podcasts que ele participa, ou palestra, enfim, ou entrevista, que seja, ele sempre comenta sobre a experiência na época que ele treinava lá, o auge do Brasil no vôlei, não que não seja ainda, isso pode até ser uma experiência da gente buscar em outros esportes também referências, e não só no futebol, mas o voleibol masculino sempre teve super bem. O que eles estão fazendo para manter essa exigência ou esse auge? E o Bernardinho sempre falava, ele comenta assim, meio que até brincando, mas foi lá, ganhou a Olimpíada, ou ganhou Copa não sei o quê. Beleza, a gente treinava esse ano às 9 da manhã, ano que vem a gente vai treinar a partir das 8. Mas o quê? Às 8. Aí foi lá, ganhou. Próximo ano a gente treina às 7. Começa a treinar às 7. Ganhou, começa às 6. De criar um desconforto, uma espécie de um desconforto ou algo que te dificulte para te não entrar talvez nós somos os bons, tudo, que talvez seja uma questão que ficou para o Brasil. A gente é o único penta, não tem ninguém que é tetra ainda, não tinha, ou pelo menos até então. Ficar muito nesse conceito que vocês comentaram, que eu acredito que faz parte da sorte de vir uma geração,
mas não pode, talvez a gente esteja agarrado nisso há muito tempo, porque sempre deu certo. Não, vai vir um moleque lá, vai surgir não sei aonde, Xerém, vai vir pá, vão resolver tudo, sempre ligado à sorte, somente ao talento. O talento é Ronaldinho, Ronaldo, talento, talento, talento. E talvez uma época esteja no futebol, ou agora o que a gente precisa incrementar também é o preparo, é a estratégia, é pensar, é a preparação, então, que o Lucas comentou dessa galera. Você pegar um exemplo, então, talvez, de ficar só contando, vamos só contar com o talento do Neymar, mas a gente tem, talvez, me vem aqui do Vini Júnior, que chegou lá no Real Madrid, aí o começo dele, tu vê os lances que fazem, os edits ali, erra em bola, um monte de coisa, e o cara foi lá, começou a treinar, fez o treino do Cristiano Ronaldo, afins, e hoje está voando. Então, da gente também não contar só com o acaso, a sorte, o talento, mas preparar essa galera estar disposta a se preparar, principalmente. Né? Não, com certeza. E eu acho que dentro dessa ideia, né, da formação de atletas, cara, a gente tem uma mania que lá depois da derrota de 1950, né, foi chamada de o maior crônico esportivo do Brasil de o viralatismo, né? Tipo assim, o sentimento de vira-lata do brasileiro. E a gente tem muito, Nelson Rodrigues, né? A gente tem muito essa mania de importar coisas da Europa. E a gente foi fazendo isso aos poucos e perdendo um pouco da nossa identidade. Hoje, por exemplo, eu não acho que seria um problema a gente ter um treinador europeu, não. Mas a gente precisa de ter um treinador europeu que entenda o estilo brasileiro de jogar. Porque o futebol brasileiro ele é muito peculiar pela nossa formação cultural. É uma coisa que eu me dediquei muito a estudar na época da faculdade. Assim, o que tem de diferente no estilo brasileiro de jogar futebol para o estilo espanhol? Vamos pegar duas formas bem antagônicas. Cara, como é que se aprende a jogar futebol na Espanha? Dentro desse processo que eles fizeram para poder criar o seu estilo de jogo, para ter a sua seleção que foi campeã do mundo, que funcionou, né? Eles ganharam uma Copa, isso foi espetacular. Mas assim, na Espanha, as crianças, por ser um país super desenvolvido, muito em função de toda a exploração que eles cometeram aqui na América, né? As crianças lá têm centros esportivos onde eles aprendem a jogar e se posicionar taticamente, entender o jogo taticamente desde criança. E são grandes campos de futebol, com a grama perfeita, uma grama sintética, eles jogam com a bola sempre em perfeito estado, chuteira, meião, caneleira, tipo assim, eles são mini atletas já, desde as brincadeiras. Como é que tu aprende, historicamente, como é que se aprende a jogar futebol no Brasil? Muitas vezes não tem nenhuma bola, campo, tá louco. Então, tipo, o jogador brasileiro, ele aprendeu a jogar brincando. E a gente tem muito daquilo. Os primeiros jogos de futebol no Brasil foram jogados pelas elites locais das grandes cidades, né? Então, ainda nessa coisa dos caras, principalmente e quase que exclusivamente dentro do Brasil, pessoas brancas de origem europeia e tal. Mas, é claro, o futebol ele é um jogo simples. Tu precisa de algo que seja parecido com uma bola para jogar ele, pessoas, né? Pode ser uma bola de meia, pode ser um balão, uma bexiga de boi, pode ser qualquer coisa, né? Que lembre uma bola, então ela rapidamente adentra as camadas mais populares da nossa nação. E aí que vem e eu acho que esse é o grande ponto da construção da identidade do nosso futebol, que é o negro no futebol brasileiro, que é a questão da ginga que vem da capoeira, sabe? Dessa malemolência, essa coisa que vem muito do batuque da capoeira, assim, isso existem vários estudos que mostram sobre isso, que falam sobre isso, sobre o drible, né? Tem países que não desenvolveram o drible durante anos, porque a Inglaterra é cintura dura por tradição. O futebol inglês durante anos e anos e anos era pauleira e bola na área, pauleira e bola na área, né? Para a gurizada mais jovem que está escutando aí, procura os jogos do campeonato inglês da década de 80. Cara, é terrível,
terrível, assim, a gente tem essa questão, e tem outro ponto muito importante. No Brasil, historicamente, a gente aprende a jogar brincando. Tu aprende a jogar brincando, sabe? A gente tem muitas brincadeiras com bola, gol a gol, 303 fora, bobinho, são coisas assim que são do brasileiro e que nos ajudaram demais a desenvolver o nosso estilo de jogar. E aí tu vai jogar num campo de terra, tu vai jogar no saibro, tu vai jogar no asfalto, tu vai jogar no paralelepípedo, sabe? Tu vai jogar no meio do mato, com uma bola que muitas vezes está furada, com uma bola que não é uma bola de futebol, sabe? Com uma bola que às vezes nem é uma bola, e aí isso faz com que tu tenha que controlar ela, que entender o movimento da bola, que entender onde tu toca nela, para onde que ela vai, de que jeito que ela gira, de que forma tu vai enganar o zagueiro, sabe? Tu tem que no meio das adversidades que o ambiente te proporciona, tu tem que driblar vários obstáculos. E o futebol brasileiro, ele foi desenvolvido muito assim, né? A gente, a várzea brasileira revelou grandes craques. E hoje, a nossa gurizada nova tá vivendo um período onde é mais difícil tu tá livre para jogar bola o dia inteiro, porque a violência é muito grande, porque a estrutura para manter quadras esportivas. Hoje em Porto Alegre a gente tem um privilégio que é a Orla. A Orla aqui em Porto Alegre tem quadras de altíssima qualidade gratuitas. Mas, tipo assim, Porto Alegre, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um país onde, cara, uma parte gigante do nosso país sequer tem saneamento básico em 2024. Agora imagina a estrutura para ter, como na Espanha, que os caras têm quadras de futebol em ótimo estado em cada bairro. Aqui, e aí hoje a nossa gurizada já acaba tendo esse espaço mais escasso, acaba tendo que viver num período onde a gente está muito acostumado com as quadras de futebol 7, com tu pagar para jogar bola, com uma ideia diferente das escolinhas também. Uma formação do atleta brasileiro está mudando. E é importante a gente pensar naquilo que nos fez diferente no mundo. A gente está falando hoje de crise na seleção brasileira por causa da exigência. Vamos ser sinceros. É só no Brasil que tem essa exigência, porque a gente é o único país que foi para todas as Copas do Mundo. Não é um absurdo uma seleção não ir para uma Copa do Mundo. É um absurdo uma Copa do Mundo não ter a seleção brasileira. O dia que isso acontecer, infelizmente, eu acho que a gente já não foi para uma Olimpíada agora, acende um sinal vermelho, assim, a gente tem que cuidar para que a gente não... É que agora está muito difícil, que quase todo mundo vai ir para a Copa, né? Então isso já dá um alívio. Mas mesmo assim, cara, o Brasil não pode nunca bobear e perder isso. É uma exigência que a gente faz e que a gente está certo em cobrar. Mas, cara, essa exigência faz com que a gente cobre tanto a ponto de nos desdobrarmos para entender o que está acontecendo. E tanto que tem muitas pessoas que já estão enxergando esse processo, que tem estudos gigantes sobre isso, sobre a origem do nosso futebol e a origem da nossa identidade futebolística, que clubes, como por exemplo, vou pegar o exemplo do Inter, né? O Inter tem na escola rubra lá, tem um período em que eles jogam futebol de pé descalço, tá ligado? Para ter aquele contato com a bola, para manter essa coisa aí do drible, do improviso. O improviso é muito nosso. O Pelé inventou dribles. O Garrincha inventou drible. O Ronaldinho Gaúcho e o Neymar inventaram dribles. Sabe, o Ronaldinho mudou o jeito de jogar futebol com essa coisa mágica. Então, acho que isso é um ponto muito importante de uma coisa que a gente precisa entender e retomar, que é a identidade, né? Até o Felipe falou isso na abertura, né? A perda de identidade tem a relação também com a relação da seleção com o torcedor, mas principalmente em relação ao jogador com o futebol. Eu tenho a esperança que eu tenho nessa geração da seleção brasileira, ela tá em um jogador que cresceu e jogando o futebol brasileiro, o estilo brasileiro de jogar futebol, que é o Vinícius Júnior, que é craque no improviso, que ele tem um drible muito diferenciado, e ele é um jogador que é um exemplo fora de campo,
sabe? É um cara muito, muito, muito diferente mesmo, e eu acho que para as nossas soluções para a seleção brasileira, uma delas está em Vinícius Júnior ser um espelho para as novas gerações. Lucas, concordo 100%. Acho que tá até nas anotações. Acho que o Vini Júnior, ele é um exemplo em todos os sentidos, assim, ele foi para a Europa com várias críticas, teve essa história de superação, líder no melhor time do mundo, e ele tem essa gingado até o ponto ali do Bailavini, de ele enfrentar muita gente na Espanha e continuar dançando e continuar tendo a identidade dele e do brasileiro. Acho que ele é um exemplo, e fora do campo, vários outros exemplos assim, de projetos e de contatos que ele tem. Então ele vem ali, até aquela coisa de vir do Rio de Janeiro, aquela coisa da favela do Rio, assim, que é uma identidade brasileira. Claro. Acho que ele tem muito um papel de liderança até na próxima Copa, próximos campeonatos com a seleção, é muito por ele. O Vini Júnior, ele é embaixador da Unesco, né, cara? O Vini Júnior reuniu uma multidão em Marrakech para ver ele levar essa palavra do futebol brasileiro. Cara, foi Pelé e Vini Júnior, embaixadores da Unesco. A gente vai ter unanimidade, que eu também botei aqui o Vini Júnior nas minhas ideias. Vamos começar então com as ideias de segunda. Acredito aí que a gente contextualizou muito bem. E saindo um pouquinho do clichê, do que de repente a gente fala, o Neymar, o técnico, Ancelotti, todas aquelas coisas que todo mundo já sabe. Então a gente trouxe um contexto histórico ou pontos diferentes. E começar com as ideias. Complemento que o Lucas deu uma aula aqui. Tô me sentindo numa aula de história do futebol brasileiro. Incrível, obrigado. Exato. E aí eu vou puxar então a minha primeira ideia de segunda com esse link então da aula que o Lucas nos deu aqui, justamente pensando que os jogadores da seleção brasileira também precisariam dessa aula, tanto sobre as Copas do Mundo do Brasil, eles terem esse conhecimento, e o público também. Por exemplo, muita coisa, a maioria que você falou ali, por eu nem estar nascido, eu talvez não tenha ido atrás, enfim, mas também não chegou a mim. Talvez o que tem hoje. Teve antes da Copa, lançaram na Netflix, por exemplo, um documentário sobre a Copa do Mundo de 2002. Ali traz um bastidor, trouxe um conhecimento, você consegue pegar aquilo de uma maneira mais fácil, mas o que poderiam fazer, então, tanto para vender isso para o público e o público entender, mas principalmente os jogadores, que eu acredito que o grande trunfo dessa questão de como recuperar a paixão, e que o Lucas até mencionou, é que o problema não está no povo. A galera no Brasil, todo mundo ama futebol, acho que o que mais querem é estar apaixonado novamente ou ver um jogo da seleção com um gosto, se sentar e, vamos ver um jogo do Brasil, sem ser da Copa do Mundo, vamos pensar assim, tá? Mas justamente é dos jogadores trazendo essa conexão, que eu acredito que eles estão desconectados, tanto com o público, mas com o Brasil também. Talvez hoje o sonho, o auge não é tu jogar na Europa, não tu jogar na Copa do Mundo, ou tu estar na seleção, tua meta para te manter, tu treinar, enfim. E aí, além das histórias da Copa do Mundo, que isso pode ser feito, de repente, com uma força-tarefa, ex-campeões, você reunir a galera e eles te ensinarem, passarem os erros. Então, a gente fez isso na Copa X, fomos eliminados, esse é o erro, você aprendeu o que não pode cometer. Então, desde o Felipe Melo, tu pode aprender que tu não tem que ser expulso no meio do jogo, que tu vai comprometer, mesmo que o cara xingue o Brasil, diga que é um país horroroso, enfim. E aí, fazendo esse link de xingamentos ou algo do tipo, de também ter aulas, o pessoal, além de treinar, enfim, vai perceber bem de segunda mesmo, mas os jogadores entenderem a história do país em si, do Brasil. Estudarem isso, ou terem acesso fácil que seja, de saberem, desde colonização, desde, enfim, que você comentou aí, as situações, ou falta de saneamento básico, que a galera tá jogando lá, sem bola, no chão, enfim, saber a história do que tu tá defendendo. Tu tá botando uma camiseta ali, de repente tu tá ali jogando, tá, mas o que eu tô defendendo? Tô defendendo o Brasil, tá, mas o que é o Brasil? E aí, como exemplo, eu trago, eu não sei se vocês podem comentar se o Inter faz isso, mas como eu acompanho mais o Grêmio por ser gremista, que os jogadores novos que são contratados, eles fazem uma espécie de um tour lá na arena, no Museu do Grêmio,
para mostrar a história do Grêmio, minimamente que seja. Talvez o cara nem vá gravar, ele vai gravar só alguma coisa, até parece que o cara vai estar, os caras com o caderninho anotando ali. Sim, mas o cara o Inter faz também. Quando eu trabalhei no Museu do Inter, eu era o responsável por essa parte aí da base, tá ligado? Eu recebi os atletas da base, tipo essa geração agora que tá subindo, o filho do Fernandão, por exemplo, o Enzo, que acabou indo pra Aparecidense e tal, um dos caras que eu conheci lá nesse processo. O Inter tem uma semana onde os atletas da base, principalmente quando vem aquelas levas de contratações de outros estados, né, eles passam por conhecer, não sei se isso está acontecendo hoje, mas acontecia na época que eu trabalhava lá, conhecer o museu, ter palestras com psicólogo, com nutricionista, com algum ex-jogador e tal. Esse é um processo que os clubes, pelo menos, estão atentos, né? Entender a história dos clubes. Exato, imagina fazer isso ou replicar para a seleção brasileira, porque aí você entende que você está defendendo. Vou pegar um exemplo banal aqui, mas finalizando essa ideia de segunda. Aí a gente pega Brasil, próprio Brasil-Holanda, ou Brasil-Portugal, Brasil-Inglaterra. Como é que tu imagina o Brasil-Portugal uma semifinal? Por mais que aí Portugal veio com uma geração, tá arrebentando. Mas como é que tu vai perder para Portugal, mano? Os caras nos colonizaram, tu sabe a história do Brasil, tudo. Como é que tu vai perder? Ou tu pega outra seleção, então na Inglaterra, os caras vão lá e falam: Brasil é horrível, país de merda, sei lá, shit country. Aí tu pegar ali, mano, eu sei toda a história do Brasil, sei de tudo, não vou perder para esses caras. E aí tu jogar e tu ter uma motivação que talvez outras seleções não vão ter esse trunfo. Então essa minha ideia de segundo estaria justamente fazendo o link que o Lucas trouxe de todo o contexto histórico de todo mundo, mas principalmente os jogadores terem conhecimento disso para na hora de jogar aquilo também ser gatilhos para te estar perdendo de 1-0, 2-0, ou ter que fazer uma virada, ter que empatar. Cara, te vir tudo aquilo, aquelas coisas de filme de passar a vida assim, falta, sei lá, 3 minutos já cresce, passa a vida assim, passa a história do Brasil, tudo, mano, vamos para cima, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Conhecer a história te faz se sentir mais pertencente, te faz entender melhor o peso, né? Isso com certeza. Só que eu acho que esse é um processo que ele acontece já, inclusive na seleção brasileira, através das categorias de base. Porque a gente às vezes enxerga a seleção brasileira só como aquele grupo de jogadores que se reúne de vez em quando, treina junto, joga junto. Só que a construção para o atleta hoje é de convocado para sub-15, disputa um sul-americano sub-17, vai para um mundial sub-20 e joga uma Olimpíada sub-23 e daqui a pouco ele está afirmado para a seleção principal. Dentro desse processo, dentro da formação do atleta de seleção, claro que tem caras que vão desabrochar com 26 anos e que talvez nunca pegaram uma seleção de base e que cai na seleção brasileira principal. Mas acho que esse processo de conhecer um pouco da história da seleção, ele já acontece e ele é importante. Mas não é não é o suficiente porque ele precisa estar junto de outros elementos, mas é um dos mais importantes. Uma questão é, a gente não pode perder isso. A gente não pode deixar de valorizar a história da seleção, porque tem muita gente que diz, porque daí estão vivendo de passado. Tem gente que tem essa ideia. Tipo, e eu sei porque eu vivi isso lá no Inter, falando com os guris da base sobre os títulos que o Inter conquistou. Não, mas aí vocês estão fazendo com que os guris vivam no passado. Não, é viver no passado. Mas o passado, ele existiu. Ele tá lá, as glórias estão ali, e o que tu tem para fazer com o passado? Admirar, odiar e se inspirar nele. Exatamente. Eu acho que concordo muito com vocês e até pegando esse ponto que tu trouxe do Museu do Inter, que aqui em São Paulo tem o Museu do Futebol, no Pacaembu, que é muito lindo, assim, eu fui assim, fala muito da seleção brasileira, e até eu tava pensando, como, por exemplo, em Porto Alegre, é difícil o Brasil é gigante, né? Como vai ter um museu do futebol em cada região do Brasil, assim, poder ter alguma coisa, até pensei atrelada aos museus dos principais clubes do Brasil, ter uma parte museu da seleção, assim, um mini museu da seleção em cada grande time ali da Série A, por exemplo, para que realmente isso se espalhe e tenha algo que a pessoa possa visitar em cada região do Brasil, grande capital, pelo menos.
até o próprio Museu do Futebol, ele já teve exposições itinerantes, né? Ele já teve aqui em Porto Alegre em 2018 com a exposição Clássico é Clássico e Vice-Versa, né? Que levava para o Brasil inteiro a história dos clássicos do país, e não só os grandes clássicos de clubes da Série A, mas tipo assim, os grandes clássicos do Mato Grosso do Sul, do Pará, sabe? Paysandu e Remo, Comercial e... me falta o nome do outro time, que é o... Comercial e o Botafogo, que é o clássico Come Fogo, né? Então, e são vários clássicos de Série D, e isso realmente é muito massa, e essa é uma baita ideia, meu, para os clubes valorizarem seus atletas que foram de seleção, né, para os clubes valorizarem as conquistas da seleção também. Pô, o Inter tem não é um espaço dedicado à seleção, mas é um espaço que dentro da parte do Museu do Inter que fala da década de 50 ali, e que fala da Sele Inter, do TT, que foi treinador da seleção brasileira, que disputa um Pan-Americano e conquista, né, medalha no Pan-Americano com 8 jogadores do Inter no time titular. Não, realmente seria um ponto interessante. E, Lucas, emenda aí tua solução que já estava na ponta da língua. Cara, é por isso que quando o Felipe me falou assim pra gente marcar o dia, ele até perguntou, não, mas tu acha que dá tempo de organizar as ideias? Eu falei, não, mas elas já estão na cabeça, porque eu tenho, para mim, com muita clareza, que a solução para a seleção brasileira é a mesma solução que a Inglaterra vem encontrando no seu futebol. Uma liga nacional forte, por vários pontos. A gente precisa ter um campeonato brasileiro, e a gente está construindo um campeonato brasileiro cada vez mais competitivo, um produto cada vez melhor. Por que isso é importante? Porra, hoje, olha os jogadores que passaram pelo Campeonato Brasileiro nos últimos anos, sabe? Vamos pegar os últimos... Nem precisa ser os últimos 15 anos, vamos pegar os últimos 3 anos que seja. Rames Rodrigues, Lucas Moura voltou para cá, Luiz Soares veio jogar aqui, Ener Valencia veio para o Internacional, um cara que tem, sabe, 6 gols em Copa do Mundo, e veio jogar enquanto ainda estava no auge da carreira. Porra, o Soares podia ir para qualquer lugar do mundo, ele veio para o Grêmio. A gente tem o Hulk voltando para o Brasil, o Paulinho voltando para o Brasil, o Arrascaeta não saiu do Brasil, e isso é incrível. Sabe, o Arrascaeta não ter saído daqui tá louco. O Diego Alves voltou para cá, o Davi Luiz também foi para o Flamengo. A gente tem um campeonato hoje que é repleto de craques. O Curitiba rebaixado trouxe o Slimani, sabe, que é um craque internacional. A gente está vivendo um período em que o Campeonato Brasileiro tá virando um produto melhor, mais atrativo. Infelizmente, a gente está vendo um processo que, para mim, era o ponto-chave para a construção de um campeonato nacional cada vez mais forte. Hoje, o Mbappé está saindo do PSG, a gente entra por top 5 principais ligas do mundo. Sabe, a França só tava lá porque o PSG tinha o Mbappé ainda. Tirou o Mbappé, acabou o PSG, acabou o campeonato francês. A gente volta a estar ali junto com o campeonato inglês, com o campeonato alemão, com o campeonato espanhol, o brasileiro tá ali, então, tipo assim, a gente volta para estar entre as principais ligas do mundo, assim. E, cara, a gente tá vivendo um momento de uma nova fase do futebol brasileiro, que é o domínio da venda dos direitos de transmissão sair da mão da CBF, a organização dos campeonatos não vai estar mais na mão da CBF, e a gente tem um problema que é a disputa entre a LFF e a Libra, né? E a gente está vendo essa discussão que deveria ser sobre o futebol brasileiro, né? Porque o que acontece quando tu forma uma liga assim com a união dos clubes e tal? Tu pode vender os direitos de transmissão através de empresas que têm esse know-how, que fazem esse trabalho internacionalmente, que é o que a Premier League fez. Tu pode distribuir melhor as receitas para evitar que aconteça o que existe hoje no Brasil, que é Palmeiras e Flamengo ter
muito mais grana que o resto do país, sabe? E até acho que a LFF nisso foi melhor do que a Libra para conseguir equiparar esses valores. Só que aí vem a questão dos clubes brasileiros. O Flamengo não quer deixar de ganhar mais. O Corinthians não quer deixar de ganhar mais. E aí a Libra, por exemplo, vai fechar com a Globo. Vai continuar a mesma coisa no que tange os direitos de transmissão. A LFF pode fechar um puta contrato com a HBO ou pode fechar um contrato michuruca com a Globo e fuder vários, perdão da palavra aí, mas fuder vários clubes que vão ganhar menos do que os outros e a gente vai continuar tendo um campeonato disparelho. E a gente está vendo essa discussão, que deveria ser a principal discussão do futebol brasileiro, acontecer não sobre uma discussão de duas ligas, mas sim uma discussão de dois hubs de venda de direitos de transmissão. A gente só está discutindo direito de transmissão. O que era para a gente estar discutindo agora? Com uma liga unificada com todos os 40 clubes de Série A e B, era para a gente estar discutindo assim, será que não chegou o momento da gente parar de rebaixar 4? Vamos começar a rebaixar 3 e os 2 últimos colocados caem. O terceiro, o antepenúltimo da Série A, disputa um playoff com o terceiro colocado da Série B e os 2 primeiros da Série B sobem, porque a gente vai manter os principais clubes sempre fortes na Série A, a gente vai trazer só os melhores da Série B, só aqueles clubes que realmente foram muito mal vão cair. Aquele que foi mal ainda vai ter uma chance de disputar um playoff, né? Que vai ser um baita jogo para vender, vai ser um jogo que vai lotar estádio, sabe? Pode ser em campo neutro, dentro de algum estádio do Brasil, para poder ter uma disputa bonita e tu ter um campeonato mais competitivo. A gente devia estar discutindo o calendário. Vamos ajustar o nosso calendário conforme o calendário europeu. Eu não gosto de copiar as coisas que os europeus fazem, mas aí é uma necessidade para que a gente possa manter nossos atletas aqui por mais tempo, para o time não perder o principal jogador no meio de uma temporada para o mercado europeu. A gente precisa discutir, a forma como o campeonato vai acontecer e não só a forma como o dinheiro vai entrar, como vai ser feita a venda dos direitos de transmissão. Eu acho que a gente precisa ter uma liga uma liga nacional cada vez mais forte, porque o que eu acho que é um grande problema hoje da perda de identidade da seleção brasileira? Como eu disse, tem jogadores que... Quem é o lateral esquerdo da seleção brasileira hoje? Tipo assim, não tem ninguém afirmado. É o lateral direito da seleção, não tem ninguém afirmado. Eu citei o exemplo do Emerson Royal, mas o Matheus Cunha, centroavante, o Matheus Cunha anda no centro de Porto Alegre tão tranquilo quanto eu. Ninguém sabe, entendeu? Por quê? E não é culpa dele. Ele é conhecido na Europa, ele é conhecido no meio de quem gosta de futebol. Mas quando a gente fala de seleção brasileira, tem muita gente que não gosta de futebol e ama a seleção brasileira. É diferente, sabe? E por que se perdeu isso? A gente não tem mais o contato com o jogador. Eu acho que a gente precisa ter, a gente teve durante muito tempo na seleção brasileira jogadores que eram identificados com seus clubes, que eram jogadores que estavam todos os dias nos principais jornais esportivos do Brasil, que todo mundo via o cara jogar o Campeonato Brasileiro, ficava apaixonado, e aí o cara ia para a seleção. Aí hoje, óbvio, se eu falar assim, eu quero que a seleção brasileira tenha pelo menos 5 titulares que joguem no Brasil. Vão dizer, não, tu é louco. Claro, mas eu não estou dizendo que eu quero que os jogadores do Campeonato Brasileiro de hoje estejam na seleção brasileira, mas eu quero que o Campeonato Brasileiro seja forte o suficiente para que a gente não perca os nossos craques, para que a gente mantenha um Vini Júnior no Flamengo. O Vini Júnior perdeu a chance, por 2 anos, perdeu a chance de ser campeão da Libertadores com o Flamengo, sabe? E hoje ele é o cara fora da curva, porque teve essa identidade muito construída, muito grande, com um time de maior torcida no país. Foi para a Europa, muita gente desacreditou nele, mas ainda assim ele tinha uma base muito forte por trás de muita gente que torcia por ele e conseguiu, tipo assim, vencer, né? Hoje, ele é um craque do Real Madrid, veste a camisa 7. E a gente não tem mais isso. Vamos pegar um exemplo da discussão Alisson e Cássio. Ela é totalmente infundada em termos técnicos. O Alisson é muito melhor que o Cássio. Em 2018 se dizia, não, o Cássio pegava o chute do De Bruyne, o Cássio tinha que ser titular. Por quê? O Cássio, ele é super identificado com a segunda maior torcida do Brasil. O Alisson, ele é lembrado por nós colorados aqui, porque ele teve uma passagem rápida, relâmpago, meteórica e tipo, fenomenal no Inter,
que leva ele para Roma, da Roma para o Liverpool. Na Inglaterra, o Alisson é amado. No Brasil, os caras acham ele ruim porque não pegou uma bola desviada contra a Croácia, sabe? Não, porque não defendeu pênaltis muito bem batidos. Então a gente perde muito por não ter mais jogadores identificados dentro do nosso próprio país. Uma liga nacional forte fará com que a gente deixe de perder os nossos jogadores para os times europeus tão cedo. O Vitor Roque já foi, tá ligado? Que era uma outra esperança. O Endrick já foi. O Endrick conseguiu construir uma baita história no Palmeiras, mas ele já foi. Já tá assinado com o Real Madrid. Esse cara vai crescer, vai se desenvolver cada vez mais lá na Espanha. Lógico, o Endrick é um craque diferenciado, os olhos do Brasil já estão voltados para ele. Mas quantos outros jogadores que surgem aqui poderiam ser craques do futebol brasileiro, ter identidade, sua identidade assim com a torcida brasileira, daquela coisa de os caras poderem clamar por ele na seleção? Não acontece por quê? Porque a gente não tem o poder aquisitivo dentro da Liga Brasileira para manter o jogador aqui, porque o mercado do futebol europeu gira muito mais dinheiro, porque também é uma questão do país, né? Que jogador que não quer viver na Europa ganhando em euro e podendo usufruir de toda a estrutura que tem um país como a Espanha, como a Inglaterra, como a Alemanha, né? E tudo isso impacta. Mas se a gente tem uma liga de futebol forte o suficiente para manter esses caras, para fazer com que a seleção brasileira seja composta por jogadores que brilharam dentro do nosso país, que constroem uma carreira, que sabem que vão jogar a Copa do Mundo, e um mês depois eles vão estar no Rio de Janeiro, eles vão estar em Porto Alegre, eles vão estar de volta aqui. É um peso diferente. Eles vão estar morando aqui até uma semana antes da Copa, entendeu? Um mês antes da Copa. Eles vão estar vendo os sentimentos, eles vão estar vendo o que está acontecendo e vivendo o dia a dia até chegar lá. Então, para mim, a principal solução para a nossa crise com a seleção brasileira é ter uma liga nacional forte, a ponto de disputar com as grandes ligas. E aí tem gente que acha que isso é utópico e não vai acontecer. Pega o que era a Premier League em 1999, 2000, 2001, e pega o que virou a Premier League de 2005 em diante. Não é do nada, é um processo. Precisa-se entender esse processo, sabe? A gente precisa acreditar que é possível e os clubes precisam fazer com que isso seja possível. Porque se o clube tiver mais dinheiro, porque digamos, hoje a gente não tem venda, praticamente não, é um valor ínfimo que os clubes ganham da venda internacional dos direitos de transmissão. O Campeonato Brasileiro ele é distribuído para outros países, mas é muito pouco, assim, tanto que a discussão sobre a divisão desses valores nem existe, basicamente. Na Inglaterra, na Premier League, a divisão é feita de forma igualitária, de 50% de tudo que se arrecada de receita de venda de direitos de transmissão é dividido igualmente entre os clubes, a metade de tudo é dividido igualmente entre os clubes, 25% é por audiência, 25% é pela tua posição no campeonato, né, por mérito. E isso faz com que os clubes ganhem bastante grana, todos. E o que acontece? Isso faz com que todos os clubes tenham capacidade de ter um estádio fenomenal. Aqui a gente está discutindo a venda do direito de transmissão, a gente devia estar discutindo com as ligas uma padronização dos gramados, uma padronização dos vestiários, uma padronização das arquibancadas, mas precisa do dinheiro para a gente começar a pensar nisso. E aí, lá, todos os clubes da Premier League têm um estádio fenomenal hoje. Hoje. Todos os clubes têm um gramado fenomenal. Hoje, pega 1999, vai ver o barral que os caras jogavam. Então, isso tudo é importante. Todos os clubes na Inglaterra hoje têm dinheiro para investir na base. O futebol brasileiro hoje, tipo assim, um ou outro clube tem um centro de treinamento top para a base. E é isso que vai fazer com que as novas gerações possam nos render frutos de ótimos jogadores para a seleção brasileira. Tu poder ter uma liga forte no futebol brasileiro, uma liga nacional competitiva pra caralho, vai fazer com que os clubes consigam formar mais jogadores, revelar novos craques
e, consequentemente, a nossa seleção brasileira vai ganhar com isso. Então, para mim, esse é o principal ponto onde a gente tem que pensar na seleção brasileira. É a identidade do futebol brasileiro, é a formação de atletas, é a melhoria da qualidade dos nossos estádios, dos locais onde acontecem os nossos jogos, e a gente entender o nosso futebol como um produto que precisa ser melhorado. Eu concordo, Lucas, 100%, assim, com tudo que tu disse. Acho que essa é a solução, não tem... Essa é a solução robusta, né? Pode ter outras que vão ajudar, mas essa é a principal base, com certeza. E até acho que isso, talvez, na América Latina, o futebol brasileiro, ele já vem melhorando muito comparativamente. Talvez claro, bom, a gente está indo bem, talvez os outros estejam indo mal também, mas assim, eu em Buenos Aires ali, falando com o pessoal, quando eu fui no jogo do River, contra o River, o Inter e River, cara, tu fala com eles e eles, não, agora o futebol brasileiro tá, assim, eles estão amargurados, os argentinos estão amargurados que o futebol brasileiro tá ganhando todas as Libertadores agora, e tá muito bem, e então tá mais organizado também, muito mais organizado que o futebol argentino, então, claro, os outros, nós argentinos seríamos os dois principais, tem outros que a gente também já tá na frente, mas o futebol brasileiro já tá melhorando nesse sentido, eu vejo. Agora realmente tem que pensar grande, competir para ser pau a pau com o campeonato espanhol, pau a pau com o campeonato ou com o campeonato inglês, enfim, o que for, porque realmente tem um potencial gigante e acho que tá aos trancos e barrancos a gente vem construindo isso, assim, mas concordo totalmente com a tua ideia aí de como melhorar a seleção. E aproveitando, eu vou engatar que eu fiz uma ideia que o princípio ele é parecido, mas ele é uma ideia mais maluca, assim, talvez, que essa coisa de ter uma identidade, de ter eu gostar do jogador, porque eu acho que a paixão na seleção vem muito de eu gostar de um jogador, claro que é a paixão do país, mas de gostar de um jogador, putz, esse cara queria que ele fizesse um gol, todo mundo ali, até pode ser do teu time ou não, mas o Ronaldo tinha isso, o próprio Ronaldinho Gaúcho, para os gaúchos, tinha isso. Então, você, puta, o cara é gaúcho, vai tá estourando lá na seleção. O Alisson, também para os colorados, enfim. E eu pensei talvez, é meio viajado, mas teve alguns anos que teve a seleção dos estados, né? Tinha a seleção gaúcha, a seleção carioca, dos jogadores de cada estado, e de voltar, cara, pode ser, sei lá, a cada 4 anos, ter alguma seleção, um campeonato de seleções de cada estado, justamente porque às vezes o cara vai tão cedo para a Europa que ele jogou na base do Inter, ou jogou na base, às vezes, de um time menor, assim, do Rio Grande do Sul, e que eu não tenho tanta identidade, mesmo ele sendo gaúcho, né? Ou sendo porto-alegrense, enfim, o que for, e ele, daqui a pouco, tem uma seleção estadual que eu vou ter essa identidade com ele, mesmo ele tendo ido cedo para a Europa, vai ter a cada 4 anos, vai ter a Copa entre os estados do Brasil e vai ter a seleção carioca, paulista, catarinense, enfim, o que for, justamente para criar mais essa identidade nas pessoas que talvez não tenham visto o cara, só viu ele jogando na Europa. Muito interessante, e até para ser mais jogos para vender, mais eventos, e a gente falou muito ali, a gente estava conversando aqui no aquecimento sobre qual Copa do Mundo que lembra, ou quando que começou a gostar de futebol, e isso está muito interligado à Copa do Mundo, que ela acaba sendo o evento esportivo mais assistido do mundo, e ele acaba sendo ele converte muitos futebolistas, digamos assim. Então, desde a galera lá na base, criança que vai assistir aquilo, vai começar a gostar de futebol a partir disso, ou de pessoas que não acompanham, já são mais velhas, mas vão ver a Copa do Mundo. Então, tu criar mais eventos que tragam com essa identidade, então, do Estado, que é algo também que mexe bastante aqui do Brasil, o pessoal aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, então, que a gente é bem bairrista, mas imagina, tu tá torcendo ali, tu tem mais motivos para ver essas pessoas. E aí, fazendo um link para a minha ideia de segunda aqui, outra. Então, você comentou, João, de ter motivos, a gente falou Alisson, enfim, muito ligado a jogou no Grêmio, jogou no Inter, jogou no meu time, jogou no Flamengo, tá, já tenho um carinho por essa pessoa desde um clubismo, para poder dizer, não, mas olha só, a Olimpíada, o Luan entrou, o Alisson e o Luan entraram, mudou tudo. E tu
torcer por aquilo, mas também, por que a gente torce pelo Vini Júnior? Sendo que nenhum de nós aqui é flamenguista. Porque, como falou, o cara é embaixador da Unesco, o cara tá enfrentando todo mundo lá, enfrentando racismo, fazendo ação, institutos, caramba. Como é que não vai torcer por esse cara? Então, também ter esse fator do exemplo fora de campo, desses jogadores começarem a nem que seja assim, apelar mesmo, mas eu vou fazer motivo para a galera gostar de mim pelo que eu estou fazendo de bom fora de campo também. E hoje a gente vê também uma geração tudo dando maus exemplos. E aí eu vou fazer um link com uma teoria que eu tenho, que eu até quero escrever um dia, isso ainda não fiz, mas dos jogadores de futebol terem se tornado super poderosos, mas num mau sentido. Então o Lucas comentou, Matheus Cunha vai para o centro de Porto Alegre e não vai ser reconhecido. Mas aí tem uma linha muito tênue em como ele tem que ser reconhecido. Porque se ele for reconhecido a ponto dele ser super famoso, ou dar mais fama para essa pessoa, ou um poder desse lado, que a ponto dele poder fazer o que ele quiser, de coisas ruins, e ele vai continuar sendo intocável, eu ligo muito a isso aí, essa teoria que eu comentado, não sei quem já viu a série The Boys, que é uma super crítica que faz, que dá para se encaixar em tudo, mas que seria um universo onde existem super-heróis reais, assim, de quadrinho, enfim, só que eles existem no mundo, e eles são super-heróis, não tem ninguém maior no mundo como eles. E isso dá poder que eles podem fazer o que eles quiserem. Eles fazem horrores, fazem de tudo. O pessoal às vezes até fica sabendo, mas é isso aí, os caras são super-heróis. E eu vejo muito isso no mundo do futebol com os atletas. Então, qual que seria o motivo para esse Matheus Cunha, então, ser reconhecido? Ou o Emerson Royal, então, fazer jus a ele também, que foi o mais citado nesse exemplo. Mas pela questão da humanização. Humanizar isso. Então, como você falou, via todo dia no jornal, tudo é humanizar esses caras. E um dos fatores que eu pensei é de trazer os bastidores, desde documentário, rede social. Pô, vamos vender a seleção, vamos transformar a seleção num produto que vai vender, um produto no Brasil para fortalecer a marca, virar uma marca mesmo, virar um negócio, já é negócio de futebol, então virar uma marca mesmo, seja uma grife, sei lá, mas que vai vender para o mundo inteiro, ou de virar um status, trazer então, já que a galera hoje quer usar Gucci, ou enfim, os jogadores estão buscando mais um status, de repente, do que querer estar na seleção, então vamos transformar a seleção nesse status também, além de já ser a seleção, mas no status de marca, enfim, e usar as redes sociais para vender, então, os bastidores, você conhecer o lado humano, humanizar, então, toda essa questão dos jogadores e você ir conhecendo. Poxa, dá para trazer a questão do contexto histórico também pelas redes sociais, bota ali, sei lá, um Reels ou um TikTok, o gol do Pelé, ou a história, sabia que a Copa tal, começar a vender usando isso, de transformar, então, no negócio de uma marca, e aí, por meio disso, tu começar a inventar moda, justamente para converter, desde o, como o João falou, jogos das seleções de estados, porque não começar, vamos fazer, a seleção tem que treinar, não fica falando, não consegue marcar amistoso com as seleções de alto nível, então vamos fazer, vamos quebrar um dilema, enfim, acredito que tinha antigamente, mas vamos botar Brasil versus Palmeiras versus Flamengo versus Grêmio, vamos misturar público, vamos misturar sentimentos, olha, imagina um jogo, tu não ia ver Inter versus Brasil, tu não ia ir nesse jogo, aí tu ia lá, o jogo ser um evento, pegar umas referências dos Estados Unidos, sabe? De brincadeira no telão, ou mascote, ou show no meio, transformar o evento, começar a dar mais motivos, ou enfim, sair um pouco do, é isso, futebol é isso, começar já não é, a gente fala tanto, que virou negócio, enfim, que tem motivo, então vamos, transforma no negócio, mas do lado bom, e não talvez as falcatruas que aconteçam, a gente nem sabe, e talvez também aí tu faz esses jogos, de repente tu ligar isso a tu fazer doações, então fazendo o link aqui final com o que faz o exemplo fora de campo, então todo o ingresso é 2 quilos de alimento não perecível para doar, ou toda a renda vai ser convertida para a cidade, ou para a enchente que teve, ou para a cidade que foi o jogo foi lá, não sei aonde, todo mundo vai para lá e traz um público diferente do que fazer jogos só em capitais ou lugares estratégicos. Não, vamos adentrar o Brasil, fazer uma excursão, enfim, meio que pelo lado que eu queria trazer aqui de humanizar, no sentido do cara ser conhecido, mas por conta pelo lado humano e não da humanização e não do fama e tudo que seria um dos problemas, então a gente não potencializar isso, e de transformar a seleção numa marca de vez, assim, sabe? Um troço forte e que aí que tem tudo, potencial, enfim, o que o Brasil
sendo um vetor de lançamento, todo mundo já ama futebol, então qualquer coisa que tu invente vai vender, porque tu não precisa converter a pessoa já ama futebol, precisa converter no caso agora para seleção. Eu vou só desligar minha câmera rapidinho aqui, porque minha namorada acordou aqui e a minha cama fica aqui do lado só para ela passar, que a minha filha também acordou e ela tá clamando por um ventilador ali na sala, que ela disse que tá com calor. Mas aqui foi. Mas, cara, sobre as duas ideias de vocês, eu acho que realmente o JP falou, a gente precisa ter mais essa identificação regional com os jogadores. E acontece muitas vezes do jogador que é do teu estado, nem jogar no time do teu estado, né? Ele ir jogar do outro lado do país e aí tu perde um pouco desse contato com ele e tu vai valorizar que ele é do teu estado quando ele já estiver estourado, né? Quando ele já estiver, né, sendo um baita jogador. E eu acho que muito disso que o Felipe traz também é disso aí, de tu conseguir explorar melhor o futebol como um produto. Eu não gosto de tratá-lo assim, mas é assim que o mercado trata, e se tu não entender ele desse jeito, tu vai ficar para trás. E eu acho que um ponto que é importante, acho que para botar mais um recheio nesse teu bolo aí, Felipe, a gente joga muito pouco no Brasil, a seleção brasileira joga muito pouco no Brasil. A gente tem poucas oportunidades de ver a nossa própria seleção jogando dentro do Brasil. E quando tem, é um joguinho fraco. Qual foi a última... Eu não consigo lembrar agora qual foi a última vez que a gente teve um jogaço no Brasil, assim, falando dos amistosos, porque a gente teve duas Copa América aí, né, agora, uma atrás da outra e tal, daí tudo bem, mas uma que a gente até traumática, né, que a gente perde para a Argentina dentro de casa, mas os amistosos da seleção, Brasil e Mauritânia e Marrocos, sabe? É importante porque a seleção brasileira, ela é uma seleção do mundo, né? A gente vê na Copa do Mundo, na Índia, no Paquistão, tipo assim, em Angola, que é um país de língua portuguesa também, uma movimentação gigante para as pessoas torcerem para o Brasil e tal. A seleção tem que jogar em todo lugar do mundo, mas tem que jogar mais no Brasil, né? Eu acho que isso é um ponto importante, acho que vai caminha junto com essa ideia do Felipe. Mas, cara, eu quero dar uma ideia de segunda, que é o seguinte, cara, eu já falei dos termos mais técnicos aqui do que eu acredito, mas eu acho também que nos falta acreditar na magia. Perdemos isso, a gente não acredita mais na magia do futebol, tá ligado? A gente não crê mais na magia do futebol. Isso é foda. O Ronaldo Fenômeno, com aquele joelho dele fudido igual um repolho lá em 2002, e na Copa de 2022, ele não se acontecesse a mesma coisa com um jogador, um craque, ele não ia ser levado para a Copa do Mundo. Ninguém ia acreditar na magia daquilo que o Ronaldo fez. Nos falta isso, um personagem mágico, não só do sentido de ser um craque da bola, mas de ser uma história que inspira, de ser uma história. O brasileiro é apaixonado por novela, por plot twist, sabe? Por essas histórias de superação. Nada mexe mais com o brasileiro do que uma história de superação, porque dos nossos 215 milhões de habitantes, 210 milhões estão tentando viver uma história de superação todo dia. Tu gosta de ver e se identificar. Porra, em 2018, cara, eu olhava pro Gabriel Jesus antes da Copa começar e pensava, mano, em 2014 esse cara tava pintando o cordão da calçada de verde e amarelo. Hoje ele tá vestindo a camisa da seleção numa Copa do Mundo. Aí em 2002 eu tava torcendo pra ver ele pintando o cordão de novo, né? Porque 2018 foi terrível. Mas foi uma história pra gente se inspirar, pra gente, sabe, querer ver aquilo lá. Acho que nos falta jogadores hoje com as redes sociais, que isso também acaba fazendo com que os caras virem robozinhos, assim, de, sabe, tudo. Não posso criar uma polêmica que eu vou perder seguidor, eu não posso ser autêntico que eu vou não sei o que os caras vão me xingar e papapá. Eu queria que um cara com potencial do futebol que tem o Gabriel Jesus tivesse a personalidade do Daverson, para ter um doente na seleção brasileira, sabe? Nos falta um psicopata na seleção brasileira, assim, nos falta essa coisa que a gente sempre teve. O Felipe Melo em 2010 entregou a Copa, ele era um psicopata sim, mas ele jogou pra caralho, cara.
Ninguém lembra disso, mas o Felipe Melo jogou muita bola em 2010, cara. Só que ele foi doente da cabeça e a gente perdeu também nisso, mas ali era o papo da magia, cara. O passe do Felipe Melo pro Robinho, se alguém não lembra disso, procura no YouTube, meu Brasil e Holanda. Ele dá um passe que quebra 2 linhas de marcação, que é uma bola que ele dá antes do meio-campo e faz a bola chegar na meia-lua da grande área pro Robinho, que faz o facão da esquerda pro meio e chega mandando a bola pro fundo do gol. E depois ele mete o pé no peito do Robin. Enfim, mas nos falta um pouco dessa coisa da magia, assim, de acreditar, pô, de ter uma história bonita de superação, de ter um cara que, pô, o cara é o destaque do Campeonato Brasileiro, de 23 nomes, não cabe um para ir para a Copa do Mundo, tá ligado? Será que realmente o Gabigol de 2022, depois de decidir 2 Libertadores, será que não cabia ele estar na seleção brasileira mesmo? Um cara de personalidade, um cara que constrói histórias, um cara que é identificado com a torcida, um cara que é ídolo de crianças no país inteiro. Sabe, será que realmente não vale a pena, às vezes, deixar o scout um pouquinho de lado? Deixar aquilo, não, o Matheus Cunha tem números melhores, joga na Europa, futebol mais competitivo. Nos falta acreditar naquilo que sempre fez o futebol brasileiro ser vencedor, a magia da bola, cara. A magia do futebol brasileiro. É claro que a gente vai cada vez mais profissionalizando o esporte, buscando a melhora, e a gente tá muito longe ainda do máximo que o futebol pode nos dar no Brasil, em termos físicos e tal, em termos de análise do desempenho dos jogadores mesmo. A gente for pegar a preparação física de um atleta da NBA, de um atleta da NFL, não se compara com um atleta de futebol. O Neymar é o principal craque da seleção brasileira dos últimos 10 anos, e o Neymar não tem a consciência corporal para saber fazer um exercício físico na academia com execução boa. Ele é um atleta de alto rendimento, camisa 10 da seleção brasileira. Ele não sabe fazer uma remada, uma elevação lateral. É um atleta, cara. O cara que é um atleta, ele tem que, tipo assim, tu pega o Kaká. O Kaká, cara, o que ele tinha de consciência corporal, de tudo, aquele gol dele no Milan clássico contra o Manchester United, que ele dá um chapéu no cara, ele usa a cabeça para dar um toquinho na bola, passar no meio de 2, enquadra o corpo para bater, para um cara que era super dedicado e tudo mais. Tinha uma história que era até engraçada, porque ele era um crente no meio do grupo mais maloqueiro que a seleção brasileira já teve. Então, tipo assim, são essas histórias assim que eu acho que nos faltam, tipo, cara, eu vou até pegar aqui. Eu sou um cara apaixonado por futebol, gosto muito de seleção brasileira. Eu não lembro qual é a escalação da seleção brasileira. Eu não sei quem foram os últimos jogadores escalados para a seleção. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. O nosso último jogo foi a derrota para a Argentina de 1-0. O nosso time era Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Quem é Carlos Augusto, cara? Carlos Augusto, André, Bruno Guimarães, Rafinha, Rodrigo, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Essa é a seleção brasileira jogando contra a Argentina nas eliminatórias, sabe? Tipo, é muito comum. O André do Fluminense, pô, que história legal. Aí tá um cara do futebol brasileiro, campeão da Libertadores, ascendendo a seleção. Isso eu acho do caralho. O Bruno Guimarães, um cara que surgiu muito bem aqui no Brasil e tal, no Atlético Paranaense, jogou muita bola, foi pra Europa, é um jogador. O que tem de especial no Bruno Guimarães? O Rafinha o Rafinha é foda, a história dele é foda. O Rafinha é da Restinga, aqui em Porto Alegre e tal. O Rafinha, eu dava aula na Restinga, ele era
amigo e foi colega de vários alunos meus e tal, então toda vez que o Rafinha ia para Restinga, era um murmurinho, o Rafinha veio aqui, porque ele sai da Restinga, ele faz a base no Avaí, ele vai pro Leeds, na Inglaterra, e ele joga uma Champions League, ele vai muito bem no Leeds e tal, mas foi pro Barcelona e tal, e o Rafinha, que tinha toda essa puta história, que só a gente conhece aqui em Porto Alegre. O Brasil não conhece a história do Rafinha. É um jogador que tinha tudo para ser um baita cara, achei que ia se tornar um baita jogador, um nome assim na Copa do Mundo de 2022 e tal. O Pombo o Richarlison era um cara que tem todo o carisma, fez uma baita Copa do Mundo, assim, né, jogou muito bem e tal, mas tecnicamente falta para ele, para ser o 9 da seleção. Ele teve a oportunidade dele ali e tal, foi bem em alguns jogos, mas falta, sabe? A gente olha para essa seleção brasileira aqui e a gente não se identifica com ela. A gente não se identifica com ela. Falta muito de tudo, sabe? Eu acho que daquilo que a gente estava falando, de ver como um produto e saber vender ele bem, não é só vender economicamente, é vender a ideia. Qual é o jogador brasileiro hoje que tem uma chuteira personalizado, todo mundo sabe, esse cara joga com essa chuteira aqui, vou comprar uma igual. O Ronaldo, com aquela Nike Total 90 prata com vermelho, o Ronaldinho Gaúcho com aquela Total 90 dourada, tá ligado? Tipo assim, são coisas que como o Felipe tava falando, de tu entender os caras como grandes marcas, sabe, para que isso fique fixado no imaginário. Essas coisas são importantes. O Richarlison talvez seja o último cara aí que teve isso. Uma história foda, né? Um cara que tinha essa identificação, essa parada da dança do pombo, tá ligado? É uma coisa tão simples, mas é uma coisa que o brasileiro ama, cara. Um bagulho engraçado, um bagulho irreverente, um cara que dá entrevistas engraçadas, um cara que tu vê assim, tu olha para ele e tu pensa, eu queria estar num churrasco com esse cara aí, tá ligado? Eu queria estar num churrasco com esse cara. Eu queria conhecer o Richarlison, eu queria ser amigo dele. Eu não quero ser amigo do Carlos Augusto, mano. Eu não sei quem ele é, cara. Sim. Não, acho que, com certeza, essa seleção, assim, esses 11, realmente, poucos são identificados com algum clube do Brasil, poucas pessoas vão estar torcendo para aquela pessoa, né? Tem que torcer para o Brasil, mas não, poucos vão torcer para específico. O próprio Rafinha é um ótimo exemplo de que aí ele é gaúcho, poderia ser mais identificado, mas claro, foi cedo para lá, fez total sentido para a carreira dele, mas realmente essa identificação aí de voltando ali a liga, uma liga brasileira mais forte, que vai trazer pelo menos durar um pouco mais no Brasil, assim, durar um pouquinho mais para que eles saiam já identificados. E fazendo um ponto aqui do Carlos Augusto, por exemplo, que tem dois dilemas ali, porque ao mesmo tempo ele representa uma nova possibilidade, uma nova leva, e o quanto a gente fica como fica a nossa reação quando são novos personagens ganhando essa cena, mas pelo fato dele justamente não ser um personagem. A gente está falando aqui porque a gente não sabe, não tem identificação ou não teve tempo para ter isso, enfim, mas ao mesmo tempo também é um novo jogador ganhando chance, porque o que me veio de link aqui de pensar é de que você comentou, Gabriel Jesus, aí por exemplo, poxa, o cara já foi, de o quanto do quanto uma reciclagem ela também precisa estar sempre sendo pensada, de modo que todo mundo tenha chance, tenha uma segunda chance, mas que a gente não fique talvez muito preso sempre ao mesmo, sei lá, Marquinhos. Será que o Marquinhos já não teve oportunidade? Será que ele ainda está rendendo? Será que não precisa, sabe, largar o osso um pouco, passar a bola, a gente tem que testar outro, surgir, porque pensando nos erros, ou pensando nessa questão da reciclagem, que é uma coisa, pegando exemplos de clubes, enfim, se a gente pegar num clube próprio, vou usar o Grêmio aqui, as armas, que também, será que fez uma reciclagem ali direito, depois ganhou Libertadores, aí aquela leva que deu o auge e depois caiu, o quanto faltou uma reciclagem que a gente vê nos outros clubes também, que muitos fazem muito bem, outros não fazem, e que a gente vê que às vezes a gente
trouxe várias coisas aqui, principalmente agora falando do contexto, crise na seleção, aí auge, crise, parece que são cíclico, assim, vários, como se a gente fizesse uma correlação com ciclos econômicos, que também, crise, do quanto talvez parar para ver assim, esses são os pontos, aí une a magia também, que acredito que foi um bom ponto de trazer, do lance ali também com a Croácia, que todo mundo ficou falando, faltou um Renato para fazer ali, deu, acabou, ou um Davidson para se jogar no chão próprio. Então, talvez faltou um estilo Libertadores que, é um puta diferencial, um puta fator aqui. O cara que jogou uma Libertadores jogar uma Copa do Mundo, mano, os caras, o cara jogou Premier League, beleza, mas cada um vai ter as suas vantagens, e a da Libertadores é essa marra que na própria Argentina os caras usaram muito o fator Libertadores, talvez nem estivessem jogando Libertadores, provavelmente nem jogavam, enfim, há muito tempo, mas usaram muito esse fator e deu certo. Então, será que a gente tem que olhar agora para a próxima? Vamos trazer alguém aqui, desse lance da magia, das histórias. Muito legal. Não é nem uma ideia, mas só um ponto que eu não posso deixar de tocar nessa nossa falência da seleção brasileira, que é a questão da identidade. Como, cara, a gente foi perdendo de tudo aos poucos, né? A gente não perdeu a camisa. Quer dizer, depende. Mas, cara, a gente perdeu o Galvão, né? O Galvão acabou. O Galvão não narra mais seleção brasileira. Como é que vai... Cara... Copa do Mundo sem Galvão Bueno, cara. E isso faz diferença. A opinião do Galvão durante anos moldou o imaginário brasileiro sobre a seleção. Então, eu só queria pontuar isso, né? Quem vai ser a próxima voz da seleção brasileira? Eu torço muito pelo Luiz Roberto. Acho que ele tem esse potencial para ser esse cara, mas é foda, né? Até o Galvão, que seleção brasileira envolve tudo, né? A transmissão, é o que nos fez acompanhar a seleção, e o Galvão tá lá desde sempre, cara. Desde sempre. Então é foda, né? Até isso aí a gente perdeu e vai ter que reencontrar um caminho, porque o que faz a seleção brasileira chegar nos ouvidos, nos olhos da população para depois estar na boca do povo é a transmissão de TV. E o Galvão sempre soube narrar um jogo de seleção brasileira como ninguém, né, cara? Acho que essa é a maldição aí de pessoas que têm muito competentes, muito icônicas, que quando elas saem deixam um vazio que é difícil de substituir, assim. Então, realmente, a voz, aquela cena do Galvão abraçado no Pelé, gritando tetra, enfim, tem um imaginário, e realmente, pro imaginário, para trazer, é a voz que gritou 3 títulos da seleção brasileira. Então, 3, não, 2. Então, assim, é forte, realmente, pro imaginário popular, quem que vai ser a voz da seleção brasileira, que era muito ligado ao Galvão. Bom ponto. A gente tem pra gente ver quanta coisa influencia, né? Mas quem sabe essa voz aí pode ser também o Lucas Dalenogari, que está aqui junto com a gente. Muito obrigado, Lucas. Encerrando, então. E se você que está nos escutando também tiver a sua ideia de segunda categoria para como resgatar a paixão do brasileiro pela seleção brasileira, comente, interaja aí junto conosco, tanto pela plataforma de áudio, Spotify, no YouTube, ou no nosso Twitter, que a gente também deixa lá para abrir conversas. Gente, muito obrigado a todo mundo, espero que tenham gostado todo mundo. Eu acho que conseguimos fugir do óbvio aqui também, trazendo bastante coisa criativa de segunda categoria. Uma boa semana para todo mundo. Prazerzão, Lucas. Obrigado pelo convite aí, valeu JP, valeu Felipe, né? Um abraço para toda a audiência aí do podcast e uma baita ideia, cara. É bom a gente trocar ideia, né? Eu acho que eu antes de ser narrador, eu fui e sou, né? Só não estou exercendo, né? Professor. Eu gosto muito da educação, porque ela traz uma lógica que é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, da lógica comercial, assim, que é isso da troca de ideias, tá ligado? Porque se tu me dá um produto e eu te dou um dinheiro,
no final a gente trocou, tu vai ter um dinheiro, eu vou ter um produto, eu deixei de ter aquele dinheiro, tu deixou de ter aquele produto. Quando a gente troca uma ideia, eu te dou uma ideia, tu me dá uma ideia, nós dois saímos com duas, né? Então eu acho que isso é do caralho, cara. Então, a gente trocou ideia pra caralho hoje aqui, foi muito massa, assim. Até teve coisas que eu já pensava há tempos sobre a seleção, tem coisas que foi me vindo na cabeça no decorrer do episódio, assim, ouvindo vocês. Então, muito massa aí, sucesso pra vocês, gurizada. Muito, muito legal o projeto. Lucas, sem palavras, muito obrigado. Sim, eu não sabia que você tinha sido professor, mas pelo podcast ficou óbvio, porque é uma aula de seleção brasileira e de futebol que tu nos deu ainda, além de trocar ideia, foi realmente, tivemos uma aula contigo e muito obrigado, foi participação incrível. Isso aí, muito obrigado, a gente fica muito feliz e nos acompanhem aí o pessoal novo que chegar também, nos sigam, que toda segunda-feira, então, mais ideias de segunda. Valeu, gente, bom segundou! Valeu!